Olá, caríssimos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Eu sou o professor Daniel Ramos, estamos na Escola Bíblica Dominical Jovens, onde trabalha a temática a respeito da liderança na Igreja de Cristo, que por sua vez, aqui na lição quinta, vai falar a falta que faz um líder. Lição belíssima da nossa escola e que traz dentro do texto áureo Juízes capítulo 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. O resumo dessa lição: Deus levanta pessoas em diferentes tempos para conduzir o seu povo e a ausência de um líder pode trazer sérios prejuízos. Isso é muito interessante para nós. O objetivo dessa lição é mostrar como se deu o período dos juízes, conscientizar a respeito da falta de um líder, apresentar a solução necessária para que não faltem líderes vocacionados e treinados, porque não adianta ter só vocação, também tem que ter treinamento, alinhamento, né? Essas coisas todas. E o resultado disso acontece porque Josué não deixou um sucessor. E aí vai acarretar problemas seríssimos. A leitura bíblica em classe, o texto bíblico, vai trabalhar Juízes capítulo 2, verso 7 até o verso 7 até o verso 14. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada e você tem a liberdade de ler na Bíblia que você quiser, né? Deus salve a nação brasileira, né? Agora no próximo dia agora, dia 30, né? No dia que cai essa lição, temos coisas seríssimas, né? A resolver. Deus salve o Brasil, né? Então, meu querido, pensa bem no que é que você vai fazer nas próximas eleições. Juízes capítulo 2, versos 7 ao 11, 7 ao 14, diz assim a palavra do Senhor. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviviam por muito tempo, depois de Josué, e viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaias, né? Ou Gaás, melhor dizendo. Toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalaíns. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram a ira do Senhor. Porque deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de ladrões, que os despojaram do que possuíram. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam resistir a eles. Complicado o texto, né, irmãos? Muito grave. Vamos começar então? Essa leitura forte, impactante, a causa de não termos liderança. Como que funciona isso? Vamos lá então. Introdução. O livro de Juízes oferece um registro importante de um longo período da história de Israel. Ele mostra uma época de altos e baixos do povo de Deus em um tempo marcado pelo declínio espiritual, moral e social. Um olhar mais atento sobre este livro nos permite dizer que um dos principais fatores para tal decadência foi a ausência de uma liderança constante à frente de Israel. Na lição deste domingo, dia 30 de outubro de 2022, dia de segundo turno das eleições, estudaremos as consequências da falta de uma liderança permanente estabelecida por Deus. O primeiro tópico da nossa lição, o período dos juízes. O livro dos juízes é um livro histórico do Antigo Testamento cuja autoria é desconhecida.
Ele relata a história dos chamados juízes que governaram o povo de Israel num período que compreende a morte de Josué até a ascensão de Saul como rei. Atos 13, 19 e 20. Com uma abordagem de natureza religiosa, o livro de Juízes é melhor compreendido a partir de uma análise da realidade vivida por Israel na época. Neste exame, nos mostra a infidelidade do povo, o juízo de Deus, o sofrimento, o clamor e a resposta do Todo-Poderoso. Diante desses fatos, podemos afirmar que o livro de Juízes se propõe a advertir a respeito do perigo e dos prejuízos de um povo desprovido de uma liderança. Outra importante mensagem que aprendemos por intermédio do estudo do livro de Juízes é que quando Deus é benevolente e longânimo, pois mesmo em tempos sombrios de apostasia, o Senhor sempre ouve e atende o seu povo quando este se arrepende dos seus erros e o busca, Deus é bom e tem levantado ao longo de toda a história homens e mulheres fiéis para liderarem o seu povo, glorificando o seu santo nome. Vamos ver como é que funciona a liderança dos juízes, porque nós passamos por Moisés, Josué e agora tem uma série de mini-líderes, vamos dizer assim, que não é líderes nivelados como Moisés e Josué, evidentemente, né? Os juízes mencionados nesse livro são Otiniel, Eude, Sangá, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibsam, Elon, Abdon e Sansão. Eli e Samuel pertencem a este grupo seleto, mas os seus feitos não são registrados no livro de Juízes. Sendo assim, 14 é o número de juízes registrado nas Escrituras. Os juízes foram essas pessoas escolhidas por Deus para governar o seu povo. A função deles não era herdada como os reis, como os sacerdotes, mas se tratava de uma escolha direta de Deus. Os juízes não tinham a função de interpretar a lei, mas a responsabilidade de cumpri-la e levar o povo a fazer o mesmo. Cada um desses juízes foi levantado em um tempo de grande aflição para Israel. Sob a autoridade e o poder de Deus, eles realizaram grandes feitos, desempenhando um importante papel ao longo de aproximadamente 410 anos, quase meio milênio. É muito tempo, gente. São várias gerações passando aqui. Vamos entender um pouco a respeito do contexto social dos juízes, ainda dentro desse nosso primeiro tópico, o período dos juízes. Nós estamos contextualizando essa lição ainda. O primeiro tópico está todo assim. Os juízes atuaram em um período que pode ser bem compreendido e bem definido pelas expressões não havia rei em Israel, Juízes 18:1. E cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos, Juízes 21:25. Essas declarações revelam que um povo sem a presença de um líder permanente e que, em função disso, acreditava que era livre para fazer o que bem desejassem. A desobediência foi uma marca nos tempos dos juízes. Sem a presença e a referência de um líder, o povo de Israel se desviou nos mandamentos do Senhor. Foi indiferente às obras que Deus havia realizado por ele e por seus pais. Mas, além disso, negligenciou a comunhão com Deus, pois o livro de Juízes registra vários episódios nos quais Israel esteve mergulhado na idolatria. Os juízes foram levantados por Deus em uma época de frieza espiritual, confusão social e declínio moral. 3 pontos que vai afundar esses hebreus: frieza espiritual, confusão social, não sabe quem são, não interessa pelo Deus do povo, e um declínio moral. Uma coisa tem a ver com a outra, um puxa o outro, né? O primeiro subsídio aqui mostra que devemos explicar que os juízes, de onde o livro de Juízes toma seu nome, foram líderes carismáticos, comandantes de rebeliões contra opressores estrangeiros e líderes espirituais e políticos da nação, ou de uma ou mais de suas áreas tribais. Tá vendo que é uma coisa menor do que o Moisés, Josué e também dos reis como Saul, como Davi, como Salomão? Ele está mais ou menos ligado à sua tribo, não à nação, propriamente dito.
Como os reis, mais tarde, um juiz exercia poder associado com as 3 divisões do governo: legislativo, administrativo e judiciário. É um recorte, né? Lawrence Richards, O Guia do Leitor da Bíblia, 10ª edição, Rio de Janeiro, publicado pela CPAD em 2010, na página 145. Essa agora, o segundo tópico, é literalmente o coração dessa lição, a falta de um líder, que é o título da nossa lição hoje, a 5ª. Qual que é o problema disso? Sabemos que liderar é o mesmo que conduzir pessoas, orientando-nas nas mais diferentes situações da vida. Tal conceito nos mostra que a liderança é essencial para o sucesso de um empreendimento e o bem-estar de uma sociedade, inclusive de um departamento na igreja, que ele não colocou aqui, não sei por quê. Todo grupo social sem uma liderança está fadado ao desastre, assim como Israel no tempo dos juízes. Certa vez, o Senhor Jesus, vendo uma multidão, se compadeceu dela, porque andavam como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9, verso 36. A percepção de Jesus a respeito daquela multidão expõe pelo menos 2 importantes lições. Primeira, devemos cuidar para que haja líderes que se importem com o rebanho. Segundo, a falta de líderes, segundo o coração de Jesus, é uma tragédia na igreja. A situação no qual o povo de Israel foi submetido no período dos juízes, somada à atitude e as palavras de Jesus aqui expostas, é suficiente para mostrar o quão grave e problemática é a caminhada do povo de Deus sem a presença permanente de uma liderança estabelecida pelo Senhor. Aí o autor agora, dentro desse negócio de a falta de um líder, vai falar sobre consequências gerais. Quais são as consequências para o povo de Deus que falta de uma liderança estabelecida por ele pode causar? Bom, segundo a experiência de Israel no período dos juízes, podemos apontar os seguintes efeitos. As pessoas ficam sem ter uma direção e se tornam como um barco à deriva. O povo passa a ter uma ideia errônea de que é livre para fazer o bem entender, prejudicando o próximo, a si mesmo e a nação como um todo. As pessoas ficam mais vulneráveis aos ataques do inimigo e a toda sorte de males. O registro dos acontecimentos narrado no livro de Josué é cíclico, pois a história se repete muitas e muitas vezes. Ou seja, Israel cai na idolatria, Deus subjuga Israel aos outros povos, Israel clama no meio do sofrimento e Deus o livra por meio de um juiz. Juízes 3, 7 ao 9. É sempre assim, cíclico. É uma roda interminável que não sai do lugar. Por isso que ficou quase 500 anos. Ao que parece, uma das formas de Deus corrigir o seu povo é privando-o de líderes que o represente. Da mesma forma, quando ele quer abençoar e recompensar o seu povo, Deus o presenteia com líderes segundo o seu coração. Jeremias 3, 14 e 15. E isso é claríssimo, né, gente? Deus não dá igreja para pastor, mas Deus dá pastor para a igreja. É diferente. A igreja que recebe o pastor e não o pastor que recebe a igreja. Como igreja do Senhor, devemos clamar a Ele, pedindo que nunca falte líderes espirituais cujo caráter seja ilibado. Vamos agora falar um pouco a respeito das principais consequências, né? Ele trabalhou uma questão mais problemática da falta de um líder, depois ele trabalhou umas consequências gerais, né? E inclusive trazendo para a nossa realidade, e agora ele vai focar nas principais consequências para concluir esse tópico. Vocês devem estar ouvindo o barulho de cachorro bebendo água, porque realmente o meu cachorro está bebendo água aqui perto de mim. Toda vez que eu vou gravar vídeo, ele senta aqui do meu lado e fica pertinho de mim como se estivesse prestando atenção. Quais que são as principais consequências da falta de um líder? As consequências da falta de uma liderança permanentes são inúmeras. Porém, as principais, de acordo com o livro de Juízes, são confusão social, o caos moral e apostasia. O povo de Israel se esqueceu do concerto com o Senhor, que o havia resgatado do Egito. O povo sem direção passou a caminhar
pela senda da idolatria e da devassidão. Como forma de punição pelos pecados, o povo era oprimido e saqueado por diversos povos inimigos. O segundo subsídio, o autor diz que a gente tem que fazer a seguinte pergunta: quais são as consequências de quando não tem uma liderança efetiva? Ouça os alunos com atenção, e eu gostaria que vocês fizessem isso aqui, colocassem aqui embaixo. Quais são, irmãos, que você percebe aí no seu contexto a falta de uma liderança aí, ó? Coloca aí para mim. Nós vamos trabalhar isso. Aí ele diz para você ouvir os alunos com atenção, em seguida apresenta o esquema abaixo com as consequências apresentadas nessa lição. A falta de um líder traz, primeiro, confusão social. Segundo, as pessoas erroneamente acreditam que pode fazer o que bem entendem, gerando caos. Terceiro, caos moral e apostasia. E aí ele pede para nós concluirmos enfatizando que uma das formas de Deus agir, uma forma de Deus corrigir o seu povo, é privando-os de líderes que o representem. Isso é muito sério. Ou lição pertinente no dia de hoje, hein? O terceiro tópico da nossa lição, a solução. A inevitável necessidade de transição. Claro, ninguém é líder para sempre. Ninguém vai viver para sempre. Vamos parar com isso. Tem que ter alguém depois de mim. Tem que ter um sucessor após mim. A obra de Deus não é feita por uma pessoa apenas. Deus decidiu conduzir o seu povo por meio de homens. Contudo, sabemos que todos os homens têm as suas limitações e que toda liderança é passageira, pois o tempo passa para todos, indistintamente. Sendo assim, a transição é inevitável e deve acontecer segundo a orientação do Senhor. Assim como Moisés, o líder precisa ter desprendimento, e contudo, com o futuro da obra de Deus, Números 27, do 15 ao 21, e apresentar ao Senhor aquele que será escolhido para tal tarefa de sucedê-lo, Deuteronômio 31, do 1 ao 8. O líder que prepara o sucessor demonstra reconhecer as próprias limitações, a dependência de Deus e o amor à sua obra. Grandes líderes tiveram o cuidado de trabalhar na transição de suas lideranças, dentre os quais se destacava a ousadia de Elias, quando escolheu a Eliseu como seu sucessor. 1 Reis 19, 19. Aí ele vai falar aqui uma coisa muito interessante: investimento nos mais jovens. Olha que beleza. Deus nunca teve problema em usar pessoas, independentemente das suas idades cronológicas. O Senhor falou com Samuel quando ele era ainda bem jovem, pois o sacerdócio havia se corrompido. 1 Samuel 3, verso 1 ao 14. Davi era um menino quando foi separado e ungido para substituir Saul. Jeremias se considerou uma criança diante da incumbência de ser um profeta. E Timóteo enfrentou dificuldade por ter exercido o ministério pastoral sendo ainda tão jovem. Jeremias 1, 6, 7, 1 Timóteo 4, 12 ao 14. É preciso preparar as crianças, os adolescentes e os jovens para que futuramente venham servir ao Senhor, exercendo uma liderança que glorifique o seu nome. Aí ele fala aqui para nós, dentro ainda dessa perspectiva de solução, deixando um legado positivo, que é justamente o problema que abre com a morte, que se abre, né, com a morte de Josué, que é a lição passada. O que é um legado? Segundo o dicionário Osis, significa o que é transmitido às gerações que se seguem. Partindo desse significado, podemos afirmar que o legado de alguém é algo que o tempo não é capaz de desfazer. Também podemos concluir que legado não tem relações só com bens materiais, mas com princípios, valores e exemplo de vida. Não podemos também nos esquecer de que, nas Escrituras Sagradas, alguns líderes deixaram um legado de dor e sofrimento e não podem ser vistos como referencial a ser seguido. Ou seja, existe o legado negativo e o legado positivo. Isso é tenso.
Tomemos como exemplo o rei Acabe, a rainha Jezabel, símbolos de idolatria e apostasia. Outro exemplo é o legado de Sansão. Esse jovem foi chamado pelo Senhor para libertar o seu povo da mão dos filisteus, mas decidiu não seguir o exemplo dos seus pais e abandonou os princípios bíblicos para fazer suas próprias escolhas e seguir seus próprios conselhos. Juízes 13, verso 5, verso 8, 14, 24, 25. Ele menosprezou a capacidade, o poder que Deus lhe concedeu. Toda liderança, caríssimos e caríssimas, deve estar consciente da responsabilidade de se deixar uma herança frutífera para as próximas gerações, até que Cristo venha. O subsídio do tópico 3, escreva a seguinte frase no quadro: líderes cultivam líderes. É uma frase de Stan Tuller. Em seguida, discuta com os alunos se eles concordam ou não com o que foi escrito e o porquê. A reflexão tem que ser como objetivo ajudar os alunos a compreender que precisamos investir na formação dos jovens, para que futuramente tenhamos líderes segundo o coração de Deus, que inclusive vão deixar um legado para as próximas gerações. Vamos encerrar essa lição com a conclusão do nosso amado autor. Aprendemos nessa lição a respeito da importância e o valor do líder segundo o coração de Deus e também as consequências da falta de uma liderança. É necessário preparar os adolescentes, jovens, para que futuramente venham servir ao Senhor, exercendo uma liderança que glorifique o seu nome. Aí você, com certeza, na sua mente, na sua cabeça, está se perguntando, mas peraí, nós vamos preparar jovens e adolescentes e uma pessoa idosa passou do tempo? Não. Não, senhor. Aqui ele está falando do foco enquanto jovens e adolescentes, crianças, porque ele está falando de futuro. Mas tem pessoas em idade já avançada que são aptas para desenvolver trabalhos lindos de liderança e só estão à espera de serem treinadas para aquilo que Deus as chamou. Não existe idade para chamado, não existe idade para influenciar no reino de Deus, não existe idade para liderança. Deus chama todos, homens, mulheres, brancos, pretos, magros, gordos, todos, sábios, ignorantes, jovens, velhos, todos, ricos, pobres, todos. Deus chama a todos. Ouça a voz do Senhor te chamando. Deus abençoe sua vida. Beijo no coração. Essa foi mais rápido, porque eu sei que hoje é dia de eleição. Você não vai ter tanto tempo assim, mas que o Senhor continue te abençoando hoje e sempre. Com Deus, queridos. Deus salve a nação brasileira. Obrigado, querido. Beijo.